Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo conheceremos um padrão de projeto comportamental chamado Chain of Responsibility ou corrente de responsabilidades em português. E qual que é a responsabilidade deste padrão? Basicamente, ele possui a responsabilidade de manipular uma requisição em sequência, ou seja, em ordem sequencial. Então, quando um determinado objeto for capaz de tratar aquela requisição, ele vai aceitar essa solicitação, vai realizar o tratamento e aí vai chamar o próximo elemento. No caso, né, ele vai finalizar. Caso ele não seja responsável por tratar aquela requisição, ou seja, quando ele não for capaz, o que vai acontecer? Ele vai delegar esta requisição para o próximo objeto da corrente. Ou seja, ele vai delegando até que um determinado objeto que está definido na corrente seja capaz aí de tratar a requisição da melhor maneira possível. Legal? E onde que eu posso utilizar este padrão de projeto? Hoje em dia, ele é bastante utilizado aí no conceito de middlewares, que é definido aí pelo PSR 15. Legal? Muitos frameworks, como por exemplo o Lumen, o Medio, que é o atual, né, que é o antigo Zend Expressive, eles utilizam bastante esses conceitos de middlewares e aí eles acabam repassando aí a requisição. Então você define um middleware, por exemplo, para autorização, aí ele verifica lá a requisição, se ele pode tratar. Ele pode tratar, então ele trata essa requisição e em seguida ele chama outro objeto que, por exemplo, pode ser aí o nosso handler definitivo, né? No caso a nossa action. Então eles vão passando, a requisição ela vai passando por cada cadeia, né? Por cada objeto ali definido até que alguém trate da melhor maneira possível, beleza? Aqui a gente vai simular como se fosse uma requisição de login, onde a gente vai receber aí uma informação, por exemplo, se é log de informação, se é um log de erro, e aí a gente vai delegando na nossa cadeia aí até que a requisição seja tratada. Legal? Então, antes de prosseguirmos para o código, já peço para que você deixe seu like aí no nosso vídeo e também, caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva nele para que você possa continuar recebendo conteúdo desse toda semana. Legal? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro elemento que eu vou criar aqui vai ser uma interface. Essa interface vai ser render interface. Vou definir aqui o meu namespace, tá? Porque eu estou utilizando o conceito de namespace. E eu vou chamar aqui de Chain of Responsibility. Legal? E não é uma classe, é uma interface. Beleza. Então tá aqui a minha interface, está criada. E vamos lá. Vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. E vou criar dois métodos dentro dessa interface. Tá? Então, o primeiro método é o next, onde ele vai receber aqui o parâmetro renderInterface, ou seja, vai ser um objeto da mesma interface, tá? Que eu vou chamar de next. Beleza? E ele vai retornar para mim aqui também o renderInterface. Bacana. Agora eu vou definir outro objeto, né, outro método, perdão, que vai se chamar handle. Esse handle ele vai receber aqui uma requisição. Eu vou colocar aqui apenas que ele vai receber aqui um string request e vai retornar aqui para a gente uma string ou nulo, tá? Então tá aqui nossos métodos. Então esse método aqui ele vai ser responsável por receber aí o próximo objeto, né, que vai ser chamado na cadeia aí, né, no nosso caso na corrente, né, e depois a gente tem esse método aqui, que é o handle, que é o responsável por tratar a requisição, né, ou passar para o próximo elemento da cadeia, tá? Então aqui a gente vai definir o objeto, tá? O objeto ele tem que ter essa interface aqui, legal, definida. E aí, caso esse objeto não seja capaz de tratar a requisição, então ele vai
chamar um outro objeto. Claro que a gente já vai definir qual que é o próximo elemento da cadeia nesse método aqui, quando a gente chamar ele. Tá? Então vamos lá, agora a gente precisa definir aqui uma classe abstrata. Então, eu vou definir aqui uma classe chamada Abstract Handler. Tá aqui. E também vou utilizar aqui o nosso modo estrito do PHP 7. É uma classe abstrata, né? Abstract. E esta classe ela vai implementar aqui a nossa interface. Beleza? Então, tá aqui. A gente já definiu aí nossa interface. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso implementar os meus dois métodos lá. Então, o public e também o handle. Beleza? Então, tá aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, primeiramente, a gente vai criar aqui um atributo. Legal? A gente vai criar aqui um atributo pode ser privado mesmo. Beleza? Então a gente vai chamar ele aqui de handler interface desta maneira aqui, porque ele pode receber isso aqui ou nulo, no caso. Tá? Então, next. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir aqui no nosso método next que o meu atributo next vai receber aqui o meu parâmetro next e em seguida vou retornar aqui pode retornar o próprio next aqui. Beleza? Então tá feito aqui esta parte aqui. Então agora falta a gente definir aqui a estrutura do nosso método handle, né, que vai ser responsável por fazer a nossa lógica. A gente pode fazer isso aqui de algumas maneiras. Tá? A gente pode fazer diretamente, sem utilizar um outro pattern para fazer isso, para delegar responsabilidade. Ou a gente já pode até mesmo utilizar o padrão de projeto que a gente já viu aqui no canal, também comportamental, chamado Template Method. E a gente pode fazer ele muito bem aqui. Ele dá para utilizar ele junto com o Chain of Responsibility para a gente poder delegar aí a nossa requisição. Tá? Eu vou fazer primeiramente da maneira mais simples possível aqui para que vocês possam entender o funcionamento do padrão. Tá? E eu vou fazer ele já chamando diretamente com o Template Method. Tá? Porque eu acho que fica mais estruturado. E é claro que já fica aí mais fácil também de vocês trabalharem. Legal? Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir esse método aqui como final. Ou seja, esse método ele não vai poder ser modificado por classes filhas. Beleza? E agora a gente vai criar aqui um método abstrato protected, né? Ou seja, protegido. E aí a gente vai chamar ele de process, tá? Vou chamar ele com esse nome aqui. E ele também vai receber aqui uma string, ou seja, um request. E vai retornar pra gente também uma string ou nulo. Legal. Agora a gente vai definir aqui o corpo do nosso handle, tá? Eu vou fazer simplesmente o seguinte. Vou definir aqui uma variável result. Vou chamar aqui este método process, legal, e vou passar para ele a requisição aqui. Então, recebi a requisição aqui no parâmetro e chamei esse método process aqui. Só que esse método ele não está definido aqui, tá? Ele não está definido dentro da nossa classe abstrata. A gente apenas criou a assinatura dele e quando a gente criar, por exemplo, os nossos handlers, né? No nosso caso, o nosso log info handler e o log error handler, aí a gente vai criar a estrutura deste método e automaticamente a gente já está chamando aqui. Tá? Então a gente delega esse passo para que a classe filha defina a estrutura dele, mas aqui dentro do método handle a gente já está chamando esse método aqui. Tá? Então
E o bacana é que esse método aqui ele não vai ser alterado, tá? Ele não pode ser alterado. Então não corre o risco aí de ter aí a estrutura quebrada aí por uma classe filha. Beleza? Então, nosso próximo passo é fazer uma condição aqui bem simples, tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar se, por exemplo, isso aqui é nulo ou vazio, tá? Esse result. Se o result for vazio e esse objeto em questão aqui, nosso this next, que no caso eu vou chamar ele de handler aqui para ficar mais visual, tá? Eu vou chamar ele de handler aqui. Então se esse atributo aqui, né, ou seja, se o nosso handler ele for diferente de vazio e nulo, tá? Então a gente vai realizar aqui um tratamento. Beleza? E qual que vai ser esse tratamento? Bom, a gente vai receber aqui um result, tá? Antes eu já vou colocar aqui uma mensagem dizendo o seguinte: requisição aceita. Aliás, requisição negada. Passando para o próximo handler. Vou colocar as mensagens, pessoal, para que vocês possam entender o que está acontecendo, beleza? Então, tá aqui. Eu já vou explicar para vocês o que significa essa estrutura corretamente. Não se preocupem. Então, aqui eu vou chamar aqui o nosso atributo handler, que a gente definiu. E vou chamar o método handle. Beleza? Então, esse método handle vai receber o que é a nossa request aqui. E por fim, eu vou retornar aqui. Então, retornar o que? O result. Prontinho, a estrutura aqui do nosso método handle já está concluída. Então, vamos lá. Recebi uma requisição. A requisição diz para mim error, certo? E aí o primeiro elemento da cadeia, né, da cadeia de responsabilidades é o que? É o método, é o info, é o log info, tá? Então aí ele vai verificar, o log info é responsável por tratar erros? Não, não é. Então ele vai retornar nulo pra gente. Aí ele vai verificar, é nulo? Sim. Tem um elemento já definido para chamar como próximo elemento? Tem, já tem um próximo elemento aqui na minha corrente. Então, ele vai passar por o próximo elemento. Aí o próximo elemento, ele vai verificar internamente. É o log error. O log error é responsável por tratar os erros? É sim. Então, ele vai pegar, vai tratar lá e vai retornar pra gente aqui. E por fim, a gente vai retornar. Legal? Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Agora que a gente já definiu aqui a nossa classe abstrata, também, a gente vai criar aqui nosso handler propriamente dito. Então eu vou chamar aqui de log info handler. Legal? Ele não é uma classe abstrata, é uma classe normal. E já vou utilizar aqui também o modo estrito do PHP 7. Então tá aqui. Vou herdar aqui a minha classe abstrata. Então ao fazer isso, perceba que ele está falando aqui que eu preciso implementar alguns métodos, né? No caso, apenas um. Perceba que eu já tenho aqui um método definido, que no caso é o método protegido process. Legal? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar a estrutura desse método. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente, eu já vou criar aqui, eu já vou colocar aqui uma mensagem, tá? Onde eu vou fazer o seguinte, vai se chamar log info handler. E eu vou colocar o seguinte: tentando tratar requisição, tá? Tentando tratar requisição. Vou fechar aqui. Vamos pular uma linha. E agora a gente vai
definir o seguinte: vou definir aqui a minha variável result como nula. Legal? E aí vou fazer uma condição bem simples aqui também, onde vai ser o seguinte: eu vou dizer se a minha request aqui for info, por exemplo, ele vai retornar uma mensagem para a gente. E essa mensagem vai ser requisição aceita. Aí eu vou colocar aqui log info handler tratando log de info. E vou retornar isso aqui, ó. Return result. Beleza? Tá aqui definido já o nosso método process. Então, vamos lá. O meu handler aqui, né, loginfo, recebeu a requisição. Aí ele vai mostrar a mensagem pra gente que está tentando tratar a requisição. E aí a gente já definiu aqui que o result, que é a variável que a gente está retornando, já é inicializada com valor nulo. E aí a gente já verifica aqui. Estou transformando aqui o que eu recebi nesta requisição como em caixa alta, né? Ou seja, em letras maiúsculas, para ficar desta maneira aqui. E aí eu já estou verificando. A minha requisição é igual a info? Se for, então ele vai aceitar a requisição e vai tratar ela aí, né? Aqui pode ser feito qualquer lógica, pode ser chamado outro objeto, pode ser chamado um array, pode ser chamado qualquer coisa aqui. Legal? E aí ele vai tratar e vai retornar para a gente. Caso não seja aceito, ele vai retornar null. Vamos supor que em vez de info aqui seja error. Error é igual a info? Não, não é. Então vai retornar null. E aí ele vai chamar o próximo objeto da nossa corrente aí de responsabilidades. Legal? Então a gente já definiu aqui o log info handler. Agora a gente precisa definir o log error handler, que a gente vai fazer da seguinte maneira: log error handler. Beleza? Vamos utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 também. E já vou fazer a mesma coisa que eu fiz no log info handler. Vou estender aqui a minha classe abstrata e já vou implementar aqui o meu método process. Então, assim como a gente fez lá, eu vou colocar aqui uma mensagem, onde vai se chamar aqui log error handler, tentando tratar requisição. E vou pular também uma linha aqui. Ao fazer isso, agora também vou definir aqui uma variável aqui já de retorno, né? Result null. E já vou fazer aqui mais uma verificação. Então, novamente aqui str to upper para deixar as letras maiúsculas. Vou pegar aqui a minha requisição e vou dizer se ela é igual a error. Beleza? Se for igual a error, então o meu result aqui vai receber a seguinte mensagem aqui: requisição aceita. Log error handler tratando aqui, ó, tratando logs de erro. Tratando logs de erros. Beleza? E vou pular uma linha aqui. Legal. Agora, simplesmente vou retornar aqui minha variável result. Então, a mesma coisa que a gente fez lá no meu log info handler, a gente fez aqui também. Perceba que a única coisa que eu fiz foi implementar o método process aqui e definir a estrutura dele. Esse método que a gente definiu aqui, né, que a gente definiu a estrutura, ele está sendo chamado aqui dentro do nosso método handle. Beleza? Então ele vai chamar lá, vai processar a estrutura, beleza? Vai retornar aqui se é nulo ou se possui algum valor, e aí ele faz o tratamento aí que tem que ser feito. Beleza?
Agora a gente precisa testar. E como é que a gente vai fazer isso? Então vou criar aqui um client, igual a gente fez nos outros padrões de projeto. Eu vou criar aqui um arquivo onde eu vou chamar de Chain of Responsibility aqui. E vou colocar client aqui. Bom, aqui como eu estou utilizando namespace, eu já vou importar aqui meu autoload, né, que já está definido aqui. E vou chamar aqui os handlers que eu vou utilizar. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar aqui o log info handler e também vou utilizar aqui o meu log error handler. Aí agora eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vou chamar aqui de log info handler. Vou instanciar aqui o meu handler. Beleza? Então, ele já está instanciado aqui. E agora eu vou chamar aqui um método. Tá? Antes de chamar o método, o que eu vou fazer? Eu vou já instanciar o outro handler aqui. Então, log error handler e o log error handler. Tá aqui, agora eu já tenho instanciado aí meus dois handlers. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar aqui de response, beleza? E vou chamar aqui log info handler. Vou chamar o método next, beleza? E vou passar para o método next o meu log error handler, beleza? Ou seja, a requisição ela vai iniciar o tratamento pelo log info handler. Se ele não for capaz de fazer o tratamento, ele vai chamar o método next aqui, que vai ser responsável por tratar aí a requisição com log error handler. Caso ele não seja capaz, aí a gente poderia chamar mais uma vez o método next para definir aí um outro handler para tratar a requisição. Por aí vai. Então a gente pode ter aí uma infinidade de objetos para tratar a requisição em ordem sequencial, e aí a gente tem aí uma cadeia de responsabilidades, uma corrente de responsabilidades. Então, por fim, agora, depois do método next, eu vou chamar o método handle. E o método handle vai receber uma string, tá? Que vai simular a nossa requisição. Nossa requisição, nesse caso, vai ser o info. Beleza? Então, tá aqui. E por fim, vou simplesmente dar um echo e vou printar aqui a minha variável response. Então, tá bem simples aqui o que a gente fez. Agora a gente vai executar o exemplo aqui no nosso terminal. Então, eu já vou chamar aqui o meu PHP e o meu arquivo Chain of Responsibility Client, beleza? Ao fazer isso, eu vou dar um Enter e vou executar. Tá aqui, tem algum problema aqui com nossa corrente de responsabilidades, porque era para estar funcionando. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Vamos lá. Vamos ver o que foi que aconteceu. Aqui ele recebeu o info, tratou o info. Aqui ele recebeu o handler e tratou o handler também. Tá, o error handler, né? Então tá certo. Então vamos ver aqui. Provavelmente o erro está aqui na nossa classe abstrata. Vamos ver o que tem de errado nela. Tô chamando. Aqui eu verifico se tem um elemento definido. Tá definido. Tá certo, aparentemente não tem nenhum erro aqui, pessoal. Vamos ver se eu cometi algum engano aqui para cima. Não, aparentemente está tudo certo.
Realmente, aparentemente aqui está tudo certo, não tem nenhum erro. Então vamos ver por que este camarada não funcionou. A gente inicia aqui pelo loginfo. Certo. Vamos ver o seguinte. Então tá aqui e vou fazer o seguinte: response loginfo handle. Agora vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou limpar aqui e vou executar novamente. Agora foi. Cometi um pequeno engano aqui, pessoal. Beleza? Foi só isso. Então vamos lá. Então tem aqui, ó. Definir aqui qual que é o meu próximo handler. Tá? No caso aqui foi o log error handler. E aí eu chamei aqui response loginfo handler. Ela foi capaz de tratar a requisição? Ela foi capaz de tratar. Então ela pegou, veio aqui, ó, tentando tratar a requisição, loginfo handler. E aí ele entrou lá no nosso método handle, requisição aceita, loginfo handler, tratando logs de info. Ou seja, ele entrou dentro aqui do nosso loginfo handler aqui e disse que está tratando a requisição. Bacana, funcionou. Agora, e se eu chamasse, por exemplo, um log aqui, passasse aqui o error, por exemplo, e tentasse chamar? Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá. Ele funcionou perfeitamente. Então, loginfo handler, tentando tratar a requisição. Aí ele falou assim, ó, requisição negada, passando para o próximo handler. Esse requisição negada foi definido aqui dentro da nossa classe abstrata, aqui no nosso método handle. Então perceba que o resultado dele aqui, desse processamento, foi nulo, porque ele não foi capaz de tratar a requisição. Então result é nulo, né, ou vazio. E aí ele verificou, existe um próximo objeto na corrente? Existe. Então vou passar para o próximo objeto e vou exibir a mensagem aqui, requisição negada, passando para o próximo handler. Então ele chamou o nosso próximo handler, que foi o error handler. Então tá aqui, log error handler, tentando tratar requisição. Requisição aceita, log error handler, tratando logs de erros. Então perceba que a nossa corrente de responsabilidades delegou perfeitamente aí a nossa requisição. Legal? E a mesma coisa, por exemplo, aconteceria se a gente tivesse outros objetos definidos. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui outros middlewares que a gente precisasse aí para tratar da nossa aplicação, ele seria chamado até que a requisição fosse tratada aí corretamente, tá? Ou um erro, né, ou uma resposta fosse retornada aí para o cliente final. Beleza? Então, como eu falei antes, a gente utiliza bastante esse padrão de projeto aí com middlewares, né, por causa dos conceitos aí do PSR 15, que é justamente para tratar esse tipo de requisição. E como a gente já utiliza esses middlewares, então quando a nossa requisição chega, por exemplo, vamos supor no método para retornar usuários, e aí a gente tem uma sequência aí de dois middlewares, por exemplo, um para autenticar e outro para autorizar, um exemplo. Então a requisição só vai chegar lá na nossa listagem de usuários quando a requisição for autenticada e devidamente autorizada. Caso contrário, vai retornar aí, vai parar em um dos middlewares e não vai prosseguir com a requisição. Tá? Esse exemplo que eu estou falando é um exemplo de segurança aí da nossa API, no caso. Tá? As APIs elas precisam de uma segurança adicional e aí a gente pode definir essa segurança utilizando middlewares. E aí, caso a requisição ela não esteja aí, por exemplo, autenticada ou a aplicação não seja autorizada, então não vai conseguir chamar aí os nossos recursos, seja ele de usuários, seja ele para listar
clientes ou para cadastrar produtos, enfim, uma infinidade de recursos. Então isso a gente garante que os recursos estão aí protegidos, legal? E que nenhuma requisição aí que não esteja autorizada vai conseguir obter os nossos dados, legal? Então, pessoal, esse foi aí o padrão de projeto de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a utilização do Chain of Responsibility, tá? Um padrão de projeto, ele não é complicado, ele é simples. Vocês podem brincar com eles aí, criar outros handlers, chamar outros métodos Next, por exemplo, chamar o log error handler e o método Next para passar um outro handler. Então vocês podem brincar bastante com ele, tá? Ele é bem bacana e é um padrão de projeto que eu particularmente eu gosto bastante. Tá? Eu recomendo bastante aí para vocês, aí, principalmente se vocês vão tratar aí, requisições dentro da API de vocês. Então ele é um padrão de projeto aí bastante utilizado nesse quesito aí. Legal? Então, pessoal, mais uma vez aí peço para que, se vocês tenham curtido este vídeo, peço para que vocês deixem o seu like aí no vídeo. Também peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, caso você não seja inscrito, para que um conteúdo como este continue chegando para vocês toda semana de forma 100% gratuita. Legal? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.